Vou descabelar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindas. E aí, Marco, tudo bem? Camila, tudo bem e você? Tudo certo. Dá para me Dentro do... ouvir? Ele tá Dá, tá meio... tranquilo. Maravilha. Você consegue me ouvir? Consigo, tá bom. Sossegado. Mas... Bom, vou começar me apresentando, né? Porque pode ser que tenha pessoas que chegaram através do Marco, não sei. Mas meu nome é Camila. Eu sou mãe de dois meninos, o Chico, que tem 5 anos, e o Raoni, que tem 2 anos. Né? E aqui na Devaneios eu costumo trazer mais esse meu dia a dia dentro da maternidade, discutindo criação com apego, disciplina positiva, né? Tudo baseado numa criação mais respeitosa e empática, né? Fora isso, eu faço parte do coletivo de doulas da Rede Coru, junto com Lala, uma amiga, onde eu divulgo mais o meu trabalho como doula e apoiadora de aleitamento materno, né? Então eu tenho essa atuação dentro da maternidade, propriamente dita, e como doula e apoiadora. E foi justamente essa vivência na maternidade que me fez pensar aqui em fazer uma live para a gente discutir educação à distância com crianças e convidar Marco, que vai se apresentar agora. Bom, boa noite. Sou Marco, eu sou biólogo, na verdade. Eu sou professor de biologia no Ensino Fundamental 2, na rede privada. Já me meti para fazer um monte de coisa com educação e acho que atualmente, além de dar aula, a principal que eu faço é com divulgação científica por meio do Alociência. E curto muito discutir educação, estudar educação, e acho que essa é a ideia mais ou menos hoje. Então, quero agradecer a Camila também do convite. Acho que vai ser bem legal conversar sobre os momentos da pandemia, com toda a loucura que a gente tem, que a gente está vivendo, né? A ideia é ser um bate-papo mesmo. Eu vou trazer mais do lado da. Eu sou formada em biologia também, né? Licenciada e bacharel, mas isso se perdeu ao longo da caminhada. E meus filhos, na verdade, me fizeram resgatar essa vontade de trabalhar com educação, né? Eu queria começar a caminhar para esse lado, mas a vida tem seus caminhos aí. E a ideia é mais a gente fazer o bate-papo. Eu vou trazer as angústias da mãe e algumas trocas que eu fiz com amigas que trabalham mais na área da alfabetização, assim, né? Antes eu queria fazer uns pedidos, uns recados para quem está participando. Gente, aí embaixo tem um coraçãozinho, vocês podem ficar apertando o coração para ajudar a aumentar a visibilidade da live, né? Vai fazer com que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante. Se alguém tiver dúvida, tem uma caixinha com uma interrogação. Vocês podem tanto colocar no comentário quanto nessa caixinha. E se quiserem encaminhar a live para alguém durante a live, é só clicar na setinha que a gente está acostumado a mandar as coisas por direct, né? Então, é mais ou menos isso, assim. Eu queria... Primeiro eu vou colocar as minhas dificuldades que eu tenho encontrado, Marco, e aí você vê se conversa com a de vocês, assim, né? A primeira Fechou. coisa que eu tenho sentido é essa dificuldade da criança na frente da tela, né? As aulas de Chico, elas... Primeiro assim, só o Chico tá tendo aula, né? O berçário onde o Raoni fica, a professora, ela manda uns videozinhos e ela manda o material aqui para casa e aí é tarefa, tipo, colar a pipoca numa bandeirinha. Isso é mais fácil de fazer, né? Agora o Chico, ele começou uma rotina de aula. Segunda, terça e quinta ele tem aula.
São aulas ao vivo, são 40 minutos de vídeo, né, de aula, para a criança estar fardada. O que eles pediram é que a criança fique sozinha com o computador, para que não tenha interferência dos pais. Eu e o Teixeira, a gente não se sentiu confortável, porque o Chico, ele mexe em tudo no computador e a gente já ficou imaginando, ele vai destruir o computador. E tem muita criança que fica sozinha. Aí o professor pede para silenciar, né, desligar o microfone, aí tem um amigo de Chico que fica o tempo todo ligando e desligando, ligando e desligando, ligando e desligando. E se perde. E o que eu já percebi é que também tem uma diferença. Quando eu tô acompanhando, o Chico, ele não consegue prestar tanta atenção na aula. Ele fica muito mais preso em mim. O Teixeira, por exemplo, quando já acompanhou, diz que é mais tranquilo. O Chico fica falando comigo o tempo todo. Fora que a gente não tem uma estrutura aqui em casa para isso. Ele vem pro escritório e o escritório Teixeira é artista. Então o escritório tem lápis de cor, tem canetinha, tem pincel. Isso na mão de uma criança de 5 anos, à vista dele, né? É um fenômeno, né? Então a gente tem tido muita dificuldade de fazer essas aulas de vídeo renderem. Ele tem 5 anos e ele tem que ficar 40 minutos na frente do computador. E tem a diferença de relação com o professor. Tem um professor em particular que eu não acredito que o problema seja com ele, sabe? Tipo, não é que ele não é bom lutado, mas dá pra perceber que ele luta com a ferramenta. E aí é mais difícil prender a atenção da criança, né? Sem dúvida. Acho que, bom, algumas das dificuldades que você relatou, elas passam pela gente também, no fim das contas, né? Porque a primeira delas é exatamente essa do seu último comentário, como que a gente lida com a ferramenta, com a tecnologia. Tem um monte de professor que nunca tinha entrado num Google Meet, no Zoom, no Skype. Então, até porque tem professores de gerações diferentes, né? Então, acho que tem um leque gigantesco aí de professor que já mexia muito bem, já faço um monte de coisa no Google, tal, com os aplicativos do Google. E tem professor que, mano, eu tava respondendo e-mail, sabe? Então, essa é a primeira coisa que a gente teve que... Tem uma frase que a gente falou muito na escola durante esse período de pandemia aí, que é trocar a roda do carro com o carro em movimento. E é mais ou menos assim que a gente se sentiu mesmo, porque foi aprender a mexer em um monte de coisa enquanto tinha que dar aula no dia seguinte e preparar. Acho que esse foi o primeiro problema. O segundo tem a ver exatamente com o que você relatou, que é o que a gente vai mandar para as crianças, né? Então tem um discernimento em relação a como que vai ser, qual vai ser a ferramenta usada, que quantidade de conteúdo que eu vou colocar, porque se a gente pega um cenário desse, uma pandemia, com crise econômica, com o governo não ajudando, com tudo isso acontecendo, e a gente pega e sobrecarrega a criança, consequentemente sobrecarrega a família ainda mais, vira mais um negócio de estresse para a gente ter que administrar, para vocês e para a gente também, como professor, porque também é uma tarefa que a gente vai ter que corrigir, preparar, etc. E isso tudo vem, no fim das contas, de um sentimento, um desejo, sei lá, de que o EAD ele cumprisse a função que a gente consegue fazer com que ele cumpra no presencial, que não vai acontecer, né? Porque é muito diferente, né? Quando você tem ali as crianças com você, e isso em qualquer faixa etária. Nos pequenos é pior ainda mais no meio do processo de alfabetização, né? Nossa, então, eu tenho a sensação que eu tô arruinando a relação do Chico com as palavras, assim. Ele foi escrever carambola e eu falei, filho, é igual o nome da mamãe. Camila Carambola. Ele, é verdade. Aí com que letra começa? Ele, com C. Aí eu, ótimo, qual é a próxima? Ele, B. Mano, eu quis. Como assim B, gente? Como assim B, sabe? Tipo... Mas tem uma coisa que eu tava até lendo, e os psicólogos e os pedagogos, eles têm falado muito, que é a gente tomar um cuidado, tanto os professores quanto os pais, de não se colocar nas costas o peso de educar pedagogicamente os filhos, porque é inviável, né? E assim, sei lá, o processo de alfabetização, segundo algumas pedagogas, vai ter que ser revisto, né, para as crianças que estão no meio na andada do processo. Provavelmente vai ter que ser, entre aspas, assim, recomeçado, porque não dá pra gente considerar, porque na sala de aula a gente já tem uma diversidade gigantesca. Então, tem desde os alunos que têm muita dificuldade, até os caras que já leem, ou os caras que já sabem aquele conteúdo X ou Y e tal.
tendo o aluno à distância, então, a gente tem, e essa é outra dificuldade para o professor, né? A gente não consegue acessar, ou consegue muito menos acessar a diversidade que a gente tem na sala de aula. Então, é um processo muito inglório, assim. E aí, se a gente entrar numa treta com as crianças, professores e pais, né, com as crianças, vai ser, assim, invencível, porque vai ser mais um fator de estresse para todo mundo, né? E como tem sido a relação de vocês, Marco, com os pais, por exemplo? Porque, assim, a gente teve uma reunião, primeiro, antes das aulas começarem, teve a coordenadora com a professora e os pais da turma de Chico, né? E aí a galera meio, sabe, tipo, porque assim, eles montaram os horários sem levar em consideração a família que tinha dois filhos na mesma escola, então teve uma mãe que quando foi ver, tipo, os dois filhos iam ter aula no mesmo horário. Aí tem mãe que no meio da aula começou a reclamar com o professor porque ele não conferiu a tarefa. E justamente esse professor que eu falei que tem mais dificuldade com a ferramenta mesmo, né? Então, assim, eu fico imaginando que também, assim, além de vocês terem essa coisa de lidar com o aluno, tem a relação com os pais, né? Porque eu sei que tem pai que é muito cri-cri. Eu, por exemplo, sou uma mãe que tende a ser cri-cri, no sentido de que eu Ah, acho é, muito importante eu Camila? participar da vida do meu filho, né? Mas eu sou cri-cri no sentido assim, eu quero perguntar, eu questionei algumas coisas na escola do ano passado, mas eu entendo que vocês também têm essas limitações, por isso que eu também achei importante trazer um professor para falar para cá, né? Porque eu vi muito relato na internet de gente falando que o professor é preguiçoso, que o professor tá conversando demais na aula com meu filho, sabe? Uns negócios assim. A relação com os pais, ela é bem diversa, para usar uma palavra ok, assim, porque tem. Marina colocou bem complicado aqui, ó. A Marina já mandou, né? Não, por que que eu falei que ela é diversa? Embora a Marina tenha razão. Porque tem pai que é muito parceiro. Tem pai que pergunta, que nem você falou, tem pai que pergunta as coisas para saber mesmo. Isso daí a gente, faz parte da gente da relação. Mas às vezes tem uma questão que se repete, que é a do pai aparecer muito querendo centralizar o papel de professor. E aí, às vezes os pais aparecem, ah, não, mas eu acho que o ensino devia ser do jeito tal, do jeito Y, do jeito X e tal. O que é um problema, porque a gente, como professor, nós somos os funcionários contratados, porque a gente pensou e estudou isso, né? Então, às vezes fica uma questão de, ah, mas nessa aula aqui eles não fizeram nada, eles ficaram só fazendo exercício. E seria exatamente o que eles teriam feito na sala de aula, assim, eles não é que eles não ficaram fazendo nada, é que aquele momento de exercício ele teria sido feito no presencial também. Ou fica uma ideia de que quando a criança acaba muito rápido e tem outro fazendo, fala, nossa, mas essa aula aí foi uma aula de 15 minutos, meu filho não fez nada, vocês estão reduzindo a carga horária, e aí já entra as outras questão de pedir desconto, etc. E tal. O que, na verdade, não reflete, porque na sala de aula também é assim, né? A gente também tem crianças que acabam fazendo mais rápido, e às vezes outra criança que acaba demorando um pouco mais, ou que enrolou mais, ou que se distraiu com outra coisa, ou que qualquer coisa pode acontecer, entendeu? Então tem tantas variáveis aí para controlar, e no EAD essas variáveis continuam, só que os pais eles não sabiam como era no presencial às vezes. Então, quando aparece aquela realidade no EAD, lá o filho dele terminou muito rápido, ou o filho dele teve a tarde livre, isso vira um monstro de sete cabeças, que é outra coisa também. Às vezes tem uma relação que eu percebo que os pais fazem que é muito equivocada, do filho, o filho teve um tempo livre, então isso não pode acontecer. O que é muito ruim, porque assim, o tempo livre ele é muito importante. O momento de ócio, na verdade, de qualquer pessoa, né? Não só da criança, mas principalmente da criança, ele é um momento que você vai descobrir o que você gosta de fazer da vida. Se é, tipo, ver vídeo no YouTube de ciência, ou se é costurar, ou se é pintar, ou se é dançar. Então esse momento de ócio ele é importante pedagogicamente, assim, e a relação que a gente criou com o ócio é uma relação muito negativa. Então, muitas vezes os pais eles pedem mais conteúdo, o que vai na contramão do que a gente acredita como professor e na contramão do que seria eficiente para a formação dele mesmo como pessoa. Mas isso é uma coisa que eu vi muito a gente tirou o Chico do colégio que ele estava no passado, e aí a gente até brincou, né? A gente finalmente conseguiu colocar ele numa escola que a gente queria muito, o Chico estuda no Sesc,
E aí veio a pandemia, né? Tipo, a gente, ei, Sesc, pá. Mas é uma coisa muito isso, assim. Eu acredito numa criação mais participativa, né? Eu quero observar meu filho, entender essa questão do ócio, eu sei que é muito importante. Mas tem muito pai e muita mãe que quer colocar o filho na escola justamente para o filho, né? E é escola, é futebol, o filho tá sempre cheio de muita coisa, porque aí você também meio que você tá passando a responsabilidade para o lado, fica mais leve para mim, assim. Meu filho, se meu filho tá ocioso, ele vai demandar de mim. No ócio, a criança normalmente ela vai ficar estressada, às vezes frustrada, e aí eu vou ter que educar meu filho a passar por essas emoções. Só que nós não fomos ensinados. Então, se eu não sei lidar com a minha frustração, se eu não sei lidar com o meu tédio, com o meu ócio, como é que eu vou ensinar meu filho, né? E agora na pandemia eu acho que fica bem pior, porque a gente tem que fazer tudo isso conciliando com o nosso home office, né? Então, além da gente ter que lidar com essas tarefas todas dessas crianças, isso foi uma coisa que no começo eu me senti muito sobrecarregada, eu e o Teixeira. Porque eu estava trabalhando, o Teixeira trabalhando, e ainda tinha tarefa e tinha aula, e aí o Chico não quer mais cochilar à tarde, então ele tinha aula de manhã e à tarde a gente ia fazer tarefa, ele já estava do avesso. Então, assim, é porque junta essa coisa prática e a saúde emocional de todo mundo, né? Saúde emocional de professor, de Exatamente. mãe, de filho. É É, muito essa coisa assim, o ócio é meio assustador. Quando você tá 24 horas por dia com a criança, eu não vou mentir. Esse ócio é meio assustador, assim. Tipo, eu consigo imaginar, assim, e é só imaginar, eu não consigo dizer, porque eu não participo, né, não tenho essa vivência, é, mas assim, o que eu acho na pandemia, a gente tem um momento que as crianças elas vão ficar muito agitadas mesmo, né, elas vão começar a perguntar muito mais sobre as coisas, mais do que criança já pergunta bastante, e elas vão começar a perguntar muito mais, porque a pergunta muitas vezes das crianças, o índice de perguntas que eles fazem, é o termômetro de tentar se tranquilizar, né? Então pergunta um monte de coisa, porque, não, beleza, então tá tudo mais ou menos andando desse jeito, entendi, controlei. Mas só que na pandemia ninguém tá controlando nada, né? A gente perdeu o controle da situação. Então a criança vai perguntar muito mais, e aí quando ela vê que as pessoas que estão em controle e que a gente saiu um pouco, né? A gente percebe isso na sala de, na sala de aula virtual, né? Eles perguntam muito mais e às vezes não tem nada a ver com o conteúdo. Aliás, a maior parte das vezes que eles estão perguntando muito mais não tem nada a ver com o conteúdo, tem a ver com a pandemia, tem a ver com quando que a gente vai sair do EAD e tal. Imagino, acho que essa questão de tentar controlar o momento de ócio deles, talvez a saída que a gente tem, em vez de ser pela quantidade de coisas da escola, porque no fim das contas vai acabar demandando dos pais também, seja colocar momento de tarefas domésticas para colocar eles para trabalhar junto com a gente, porque no fim das contas a escola não vai preencher esse lugar todo, né? A não ser que a gente acabe comprometendo mais a saúde deles e a nossa também, né? O que tem que ser, o nosso projeto no momento agora tem que ser ter saúde, né? Mental. mas eu acho que um grande conflito que tem é que muita gente também joga uma responsabilidade muito maior na escola, né? Tipo, a escola é quem educa e quem cria meus filhos, né? Eu tô colocando aí porque vocês que vão ensinar, vocês. E agora não é assim, né? Tipo, Agora quebrou tudo, né? agora eu tenho que assumir a responsabilidade. Aí tem pai e mãe que tá sentindo isso muito mais, porque já assumi essa responsabilidade, mas antes tinha uma válvula de escape. E tem pai e mãe que tá surtando porque, tipo, queria mesmo abrir mão e jogar a responsabilidade na escola e agora tá sentindo o peso nas costas, né? Assim. Imagina. Desculpa, fala. Não, pode falar, já terminei. Não, conciliar isso com a rotina do home office, que nem você tinha falado, né? E conciliar isso com provavelmente, agora eu que vou usar o computador. Não, então vai lá, faz no celular sua aula. Não, então eu vou usar. Isso numa casa fica uma loucura, né? Uma loucura logística, além da questão do aprendizado, além da questão que você falou que a Marina até comentou aqui embaixo, né? De terceirizar a educação. Já existe um guarda-chuva de problemas gigantesco. Agora a gente tem que pensar na logística também, porque não é só o caderno, né? Que ele já tinha e tal, estava tudo bem. Agora tem mais a questão dos meios que todo mundo, no fim das contas, vai ter que usar ali na casa.
Então é só elemento de estresse. Tem uns estudos que mostraram que as crianças que saíram da pandemia no ensino infantil na China aumentaram absurdamente um nível de estresse assim que eles chamaram até de níveis de estresse tóxico, se eu não me engano, acho que foi esse nome que eles deram, que diminui a imunidade da criança, afeta o desenvolvimento cerebral da criança, faz com que ele fique mais dependente, uma dependência excessiva dos pais, porque elas estão ligadas o tempo inteiro, elas passavam pelo menos 7 horas, 6 horas do dia sem os pais, agora tudo virou uma relação ali cotidiana, então tem um monte de coisa para administrar e assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que nem sempre a gente vai conseguir administrar, né? A gente precisa abrir mão em alguns momentos de alguma coisa e vai ter um momento assim, vamos sentar e conversar, porque não vai dar. Isso na escola e em casa. Na escola vai ter tanto BO, às vezes, que a gente vai ter que sentar com os alunos e falar assim, não, beleza, o que está acontecendo? Porque não está dando certo do jeito X, vamos pro jeito Y, vamos ver o que rola, porque senão a gente fica maluco, né? Eu estava lendo que era justamente isso, que apesar dos estudos mostrarem que, por exemplo, para crianças e jovens, o Covid ele não é tão uma ameaça assim, tipo, né? Mas a questão emocional e psicológica, eles são muito mais vulneráveis do que a gente, né? Então, eles estão muito mais propensos a essa coisa de ansiedade, da depressão, e ainda mais porque, por exemplo, muitas amigas minhas também estão relatando a dificuldade de ter rotina com essa criança, e a rotina é extremamente importante. Aqui em casa, a rotina já mudou umas 500 vezes e a gente se encontra atualmente tentando estabelecer uma nova rotina. Então, no começo era depois do almoço, os dois dormiam, né? Aí eu e o Teixeira a gente tinha um respiro, eu conseguia vir trabalhar com mais calma. Aí o Chico começou a decidir que não queria mais. Só que aí, na hora de botar para dormir à noite, era um estresse, porque eles não gastaram tanta energia à tarde. E aí era uma briga para dormir, a gente jogou o horário de dormir à noite um pouquinho mais para tarde. Só que aí eu e o Teixeira a gente diminuiu o nosso tempo, só, tipo, de descanso. Aí o Chico decidiu não dormir mais. Aí sabe quando tudo vai virando assim? E aí eu fico pensando, a gente tem que estabelecer uma rotina, e como é que eu ainda não consigo estabelecer, porque o sono muda, eles não estão gastando mais energia, e ainda botar uma atividade pedagógica no meio, que a escola manda. E, por exemplo, uma amiga tem 3 filhas, uma vai fazer 1 ano agora, e uma das atividades que a escola mandou para a mais velha era colocar a criança para brincar com cubos de gelo de tinta na água. E aí ela virou pra mim e falou assim, não, Camila, eu pensei e falei, não, tá, eu vou colocar então no banho. Mas aí eu pensei que eu vou ter que limpar o banheiro depois. Então, assim, é uma atividade que eu não vou fazer com a minha filha, né? Então, algumas atividades chegam e não... Você fica pensando, gente, de onde essa pessoa tirou essa atividade? Porque eu não posso simplesmente parar e não ter um quintal para brincar com tinta, com meu filho e cubinhos de gelo, né? Eu fico pensando também muito nisso, porque eu acho que é isso também, essa questão do desafio de vocês de proporem atividades tentando englobar todos os alunos, né? Ó, Lala falando, eu não fiz mesmo. Então, e não dá, né? Acho que tem na verdade, eu sou professor no Fundamental 2 e eu faço um trabalho no Fundi 1 também eu faço um trabalho de coadjuvante ajudando os professores a produzirem alguns materiais de ciência e tal. E é uma coisa que a gente discute, assim, que eu falei, principalmente quando isso começou, eu pensei assim, vamos fazer o arroz com feijão, assim, porque tanto para a gente conseguir fazer e garantir o básico, quanto para os pais conseguirem fazer também. E em ciências tem as ideias do laboratório, que, claro, teve que manter na distância, porque tinha uma pressão dos pais também. Não, mas tem que ter o laboratório. Mas como é que a gente vai cobrar que as crianças tenham material? Então não dá para cobrar. Então o laboratório é sugestivo. Então os pais podem fazer com a criança se quiser, menos mal, mas a criança fica naquela expectativa de fazer atividade. Então tem que ser uma atividade muito simples. Tem que usar um negócio que não suje para ser minimamente viável. Então acaba criando um monte de ponderação, um monte de limites que a gente não tinha na sala de aula, né? E que a gente vai ter que reinventar, a gente vai ter que rever. Só que o problema é que às vezes a gente não consegue
partir do pressuposto que o ensino à distância ele não vai cumprir as funções do ensino presencial. Ele vai ficar para baixo do ensino presencial. Vai ter atividade que a gente não vai conseguir fazer e tudo bem, porque senão vira esse caos. Mas na escola ia ter atividade com tinta, não sei o que lá. Mas na escola ia ter um ateliê também, ia ter o laboratório. Então, em casa não vai dar. A gente pode tentar improvisar uma vez ou outra. Porque se a gente continuar pedindo essas atividades para casa, vai ser mais um fator de estresse em vez de ser um negócio que mira no ensino, que mira na parceria com os pais, que os pais conseguem fazer com os alunos, com os filhos de um jeito mais tranquilo. E eles gostam, até uma professora do Fundinho aqui falando, os alunos amam as aulas do laboratório. Eles adoram mesmo, primeiro porque laboratório e ciências é muito legal. Não, eu sou suspeita, mas eu também acho sensacional. Não é? Eu não vou nem falar que é a melhor disciplina, apesar de ser. Mas é isso, exige uma adaptação muito grande, né? E a gente vai precisar sambar com isso. Mas o erro que a gente tem como professor, às vezes, na verdade, mais como escola do que como equipe de professores, é achar que vai ser normal. Que, não, vamos substituir, vamos fazer uma aula de 50 minutos, colocar os meninos na frente de uma tela aí por 5 horas. Não tem condição, né? Eles vão fritar na tela, não dá, vai ter que ser menos, vai ter que ser recorte das aulas. Lá, essa minha amiga que tem 3 filhas e surgiu os cubinhos de tinta, a filha mais nova dela tem a idade de Raoni, 2 anos. Ela também tem aula ao vivo, sabe? Aí ela falou que meio que desistiu, porque assim, não funciona, sabe? E aí uma coisa que me assusta é que eu vi uma galera discutindo de que acha que esse ensino à distância, até mesmo para as crianças, é o futuro. E aí eu fiquei, eu acho assustador também. Criança precisa de contato, criança precisa tocar uma na outra, precisa estar junto. Eu acho, assim, eu já fui muito contra o ensino à distância, até para adulto, mas hoje em dia eu vejo muitos benefícios. Eu fiz um curso maravilhoso recentemente, tudo porque era à distância e tal, mas eu tenho 32 anos, sabe? Uma criança, Chico tem 5 anos, ele lista o nome dos amiguinhos que ele tá com saudade, sabe? Ele já falou que ele quer ir pro parque da não sei aonde. Outro dia ele falou que ele tava com saudade de correr na quadra da escola. Então eu fico pensando o quanto a gente vai perder e o quanto vai ser prejudicado o desenvolvimento dessas crianças se a gente realmente apostar no ensino à distância para formar essas pessoas. Porque a galera pensa só em conteúdo, né? Mas criança não é conteúdo. Criança vai para além do conteúdo, né? Exato. Eu fico bem assustado também e eu compartilho da sua experiência. Eu também era muito contra EAD para qualquer faixa etária e eu mudei bastante, assim, pensando no ensino à distância para adultos, para uma pós-graduação, sei lá, sabe, uma realidade diferente. Mas para criança eu acho muito inviável, porque exatamente pelo que você falou, a gente não precisa nem ficar falando de teorias pedagógicas, mas a gente sabe, na prática, que a criança precisa desenvolver vínculo, e vínculo afetivo com os pais, claro, que vai haver, mas precisa desenvolver vínculo afetivo com os outros amigos, como você falou, com o professor. O vínculo que ele desenvolve com o professor afeta no como ele vai ver, gostar ou não gostar da matéria, tipo, então... Ele vai conhecer a diferença, né? Vai ver diferenças. Exatamente. Não tem como a gente pensar numa criança fechada numa bolha e achar que esse tipo de criação vai resolver todas as possibilidades, ou no mínimo vai potencializar ele como humano, porque não vai. A Ana está até comentando aqui da importância da socialização. É isso, aprender a viver com regra, respeitar grupo, etc. Tudo isso vai ser importante, vai ser feito na escola. Porque é exatamente o que você falou, tem a ideia de que a gente vai passar conteúdos, então uma videoaula resolveria. Mas a escola, ela funciona muito além dessa só uma questão de aula, porque senão, mano, já tem internet, já tem livro, estava resolvida a minha função, né? Não precisaria de nada disso. A Marina até falou que a escola também é recreio, corredor, refeitório, quadra, e aí eu fico lembrando de estar mesmo nesse corredor com os meus amigos, desde sempre, né? E aí eu acho importante a gente também falar, né, Marco, que tanto eu quanto você, a gente vem de realidade de privilégio, né? Tipo, o meu filho tá numa escola particular,
Eu tenho uma relação estável e saudável com um cara que é participativo, então a gente tem uma divisão mínima das tarefas aqui, né? Você num colégio particular aí também. A gente apostar no ensino à distância é fuder de vez com o ensino desse Brasil, né? Tipo, porque É, quantas pessoas têm acesso à internet de qualidade para ver isso? Ou tem uma estrutura em casa? Tem muita criança que vai para a escola para ter o que comer, né? Eu fico exato. pensando, eu trabalhava no sertão, as famílias com quem eu visitava, né, com quem eu convivia no sertão, se o ensino for à distância, elas vão simplesmente ser esquecidas, mais do que já são, né? Sim. O primeiro problema é esse que você falou, insegurança alimentar, né? Tem gente que come na escola. Depois, e eu não fico nada surpreso, porque existe uma proposta, desde abril do ano passado, do nosso maravilhoso governo presidencial, de possibilitar, você falou que estava liberado falar mal do governo, então, Tá liberado. então pronto, de colocar o ensino em casa, esqueci como é o nome da É proposta o agora. homeschooling que a galera É fala. isso, homeschooling, exatamente, de liberar. Tem países que é liberado, acho que é Austrália, Inglaterra até tem, eu não sei qual é a conjuntura, quais são as circunstâncias, isso eu não faço a menor ideia. Mas pensar isso no Brasil e com as justificativas que o projeto dá, ou que os defensores desse projeto dão, é muito absurdo. Porque muitas vezes as justificativas vêm em torno de mas a escola tem ideologias que eu não defendo. Primeiro, né, a gente podia até entrar no mérito de quais são essas ideologias que as pessoas não defendem, porque daí vai vir ideologia de gênero, ou ensino de ciências, ou qualquer aberração dessa. E a outra justificativa não, mas o meu filho ele não se dá bem com grupos. Mas isso é mais um motivo dele ir para a escola, né, para ele tentar se desenvolver nesse potencial, para ser um humano com todos os potenciais realizados, né. Porque senão a gente vai pensar em que sociedade daqui 20 anos para a criança, onde ela não conseguiu lidar com o outro, com a diferença, com a formação de grupo. Isso é muito assustador mesmo. E a realidade pensada para a educação por esse governo, ela é assustadora. Ela é, assim, esse governo se coloca como inimigo da educação o tempo inteiro. A gente não precisa nem pensar muito, o corte de educação. Bom, a gente tem um ministro que não faz a menor ideia do que está acontecendo, né? Quando a gente fez a pauta de adiar o Enem, ele não sabia o que estava acontecendo, retardou o processo, aí depois acatou com a pauta. Então a gente está meio jogado às traças. O processo pedagógico está sendo pensado pelos professores, sem nenhum respaldo estrutural do governo federal e está seguindo, assim. Então isso é assustador. O que nesse governo não é assustador, né? Vamos lá. Exatamente. Aí daria outra live, né? Camila tá falando aqui, eu fico pensando se voltaremos ao que era antes, quando estaremos livres desse vírus. Talvez seja o caso de repensar o ensino se formos conviver por mais tempo com o isolamento. Na verdade, acho que a gente tem que repensar o ensino como um todo, assim. Eu acho que a instituição escola, que é uma coisa que muitos amigos... eu tenho amigos que defendiam homeschooling, conheço até uma que fez, não sei como, ela tinha 5 filhos e ela fazia com todos. Eu não sei como ela conseguia existir. Nossa. Mas uma coisa que muita gente falava para mim é da instituição escola, né? E eu tive 2 experiências bem diferentes de escola. A primeira que eu entrei era uma que valorizava muito a arte, era uma escola pequena, com poucos alunos em sala de aula, daquelas escolas que todo mundo sabe o seu nome. Os passeios que a gente fazia era sempre para os museus em São Paulo. Então eu lembro que quando eu mudei para São Paulo com 17 anos, eu conhecia quase todos os museus. E eu conheci gente no cursinho que eu fui estudar, que quando eu falei do MASP, pensava que o MASP era o Mapping, né? Aquela loja que tinha, assim. E eu fiquei horrorizada. E eu estudei até o primeiro colegial lá, né? Primeiro ensino médio, sei lá como é que fala hoje. E depois disso eu mudei para outro colégio, que era essa coisa bem foco vestibular, bem professor, que tinha professor que dava aula 3 anos para a mesma aluna e não sabia o nome, sabe? Umas realidades bem assim. Então, eu acredito na importância da escola como meio de socialização, tudo, mas eu acho que realmente tem muita coisa para se melhorar na estrutura, né? Tipo, a forma como se enxerga já as crianças desde pequena,
essa coisa não pode ser conteudista. Eu acho que a escola não tem que ser voltada para vestibular, sabe? Tipo, eu acho que se perdeu aí, a partir do momento que a gente acha que a criança, o jovem está na escola para prestar vestibular. Eu acho que o vestibular é outra história, outra etapa da nossa vida. A escola tem outro papel, né? Não sei se você concorda. Não, concordo totalmente. Em algum momento da história aí, a gente tornou... em algum momento não, né? Em um momento específico da história, a gente tornou a educação uma mercadoria, e à medida que ela virou uma mercadoria, a gente passou a comprar a melhor educação possível. A melhor educação, entre aspas, né? A melhor educação possível é a que faz meu filho passar no vestibular. Então é essa que eu quero. Então virou um mercado de quem oferece a maior chance do seu filho passar em vestibular. Tanto que vem, muitas vezes, a propaganda... Muitas vezes não. A propaganda que os colégios grandes fazem é o índice de aprovação no Enem, na USP, etc. E na verdade, às vezes vão pais na escola para matricular o filho, assim, nos primeiros anos, ali, o moleque tem 4 anos, 5 anos, e a pergunta que o pai faz para decidir se vai efetivar a matrícula é qual o índice de aprovação no Enem. Então, tipo, ele já está lá na frente, ele está pensando na educação como um investimento, só que é um investimento pontual, assim, o resultado que eu vou colher na faculdade. Quando, assim, claro que isso é importante também, não vou falar, não importa, deixa a faculdade para depois, não, se fizer, não é isso. Eu acho que a gente, tudo bem ter essa preocupação com a faculdade, ela é legítima, só que você está excluindo todo o resto de um processo educativo que tem a ver com tudo que a gente falou, de socialização, de aprender a conviver, etc., como se isso não tivesse muito valor, como se... E aí vem mostra um pouco pra gente o cenário onde é possível surgir uma proposta de ensino à distância, homeschooling aí, porque a única coisa que as pessoas estão vendo na educação é o quanto de conteúdo aquela criança vai ser capaz de decorar ao longo dos 10 anos escolares que ela vai ter. E aí ferrou, né? Porque a gente tá falando só de uma decoreba de conteúdo e tal, não tem mais o que... É como se a escola não tivesse mais nada a oferecer, né? Eu fico assustada, assim. Eu confesso que, tipo, quando eu fico sabendo dessas coisas de que já no ensino infantil já tem pai preocupado com coisa de vestibular. Tipo, na reunião, a gente tava... Ano passado, o Chico tava para fazer 5 anos, tudo, e na reunião da escola as pessoas já estavam, mas quando é que vai ter inglês? Aí o cara da escola, o diretor, falava, era uma escola pequena também, ele falou assim, a gente não tem a pretensão de virar uma escola bilíngue. Não, mas é porque meu filho, não sei o quê, e tem pouca tarefa, e não sei o quê. E eu só pensava, a gente tem 5 anos, sabe? Vocês não tem que perguntar quando vai ser inglês, ou vamos cobrar talvez atividade física, vamos, não sei, mas com 5 anos a gente não tem que estar preocupado com isso, sabe? São outras questões, assim. A gente tem que se preocupar como é o lanche na escola, se tem cantinho do pensamento ou se não tem cantinho do pensamento. Isso foram sempre coisas que eu e Teixeira a gente pergunta, sabe? É tipo, tem castigo? Tem como é o lanche? Questão de religião. Eu lembro que a gente visitou uma escola que, quando a gente estava conversando com a coordenadora, a gente estava na frente da sala dos alunos, acho que do terceiro, de 3 anos, e a gente escutou a professora gritando, cala a boca, não sei o quê. Eu só olhei pra cara do Teixeira e falei, bom, aqui o meu filho não estuda, né? E às vezes eu fico achando que não é isso, tipo, pra muita gente tudo bem a professora falar assim, o importante é que tenha conteúdo e que meu filho esteja aqui produzindo. Meu filho tem que produzir, produzir. E aí... Não, e aí imagina que esse o cenário, né? Tudo isso que a gente acabou de falar descreve o cenário da educação, né? O que o mercado, o que as pessoas procuram, que o mercado da educação oferece, e aí, consequentemente, o que a escola oferece, e também, consequentemente, o que as pessoas procuram cada vez mais. Então, tipo, é um círculo que vai se retroalimentando nesse horror, né? Do que a gente procura as coisas erradas. E aí, dentro desse cenário todo, do que as pessoas querem com a escola, o que as pessoas acreditam que é a educação, como as pessoas escolhem as escolas dos filhos, dentro desse cenário todo a gente tem uma pandemia e aí escancarou como que é a escola, só que, na verdade, teve que transportar essa escola para um EAD. E aí, dentro do que as pessoas acreditam que é a necessidade de conteúdo e tal,
virou pro EAD, cara. Só que é a mesma cabeça das pessoas, é isso que eu quero dizer. As pessoas que estão cobrando lá conteúdo, inglês, não pode ter 5 minutos de descanso, não sei o que lá, tal, elas estão cobrando a mesma coisa na pandemia, só que agora no EAD elas achavam que a escola era de um jeito, né, eu acho, sei lá, e viram que não, como assim? Não tem lição todo dia, nossa, mas essa aula foi tão rápida. Então todas aquelas demandas que eles já tinham, não é uma demanda que surgiu do nada, é uma demanda que surgiu quando alguém estava pensando em educação, quando a educação virou essa mercadoria louca que quando o professor virou essa mercadoria maluca também. Tipo, isso só está sendo escancarado mais claramente, o que as pessoas acham que é educação. E num país que não sabe o que é, né, que é governado por alguém que não sabe o que é educação também, isso fica, assim, abandonado, à deriva. Tanto os pais quanto os professores, né? A gente tem que eu confesso que eu tenho vivido dias de angústia quando eu penso nisso, tem hora que, como a Camila falou, a gente tem que alinhar as expectativas para não lidar com as frustrações, né? Tem hora que eu fico me culpando, achando que eu estou arruinando a educação do meu filho. Tem hora que eu olho e falo, não, eu estou fazendo o meu melhor possível. Eu fico preocupada com os professores também, porque... minha irmã é professora, eu entendo, eu escuto um pouco dos relatos dos perrengues e tudo, e aí eu acho meio assim, a mãe reclamando com o professor no meio da aula, sabe, na frente dos outros pais. Eu acho assim, um lado meu não acredita que a população vai apoiar o homeschooling, porque eu acho que muita gente quer os filhos fora de casa, e o homeschooling chama os pais para participarem da educação dos filhos. Eu acho também extremamente problemático, porque não é todo mundo que tem tato para ensinar. Gente, para ensinar, você tem que ter paciência. Não é só entender o conteúdo, sabe? Você tem que ter paciência. No nosso caso, como pai e mãe, os filhos não querem que o tempo da tarefa acabe, porque a gente está ali dando uma atenção exclusiva para eles. E normalmente a gente está fazendo a tarefa com os nossos filhos pensando que a gente tem que fazer o almoço, tem que entregar um relatório do trabalho e tudo. Então vira um estresse. Eu sei que assim, eu sempre respeitei a profissão de professor, mas eu acho que depois dessa pandemia, gente, eu não sei de onde vocês tiram paciência. Eu comecei a repensar se eu quero voltar para a vida de educadora. Porque, meu Deus. Mas mas é diferente, né? E é diferente exatamente pelo que você falou, assim, a forma como eles vão estudar ou aprender, se relacionar com você no meio da lição, em casa, é diferente da que eles fazem na escola, né? Não tô nem dizendo que é mais fácil, eu acho que eu não sei medir isso, mas ela vai ser diferente, assim. Então a paciência que a gente tem que ter é diferente da paciência que vocês têm que ter. Talvez se eu tivesse um processo, se eu tivesse no seu lugar, eu também não teria. Mas lá na escola, por todo o contexto, pela forma como eles agem, pela forma como está proposto também, a rotina que está estabelecida no ambiente escola, tem um processo que é diferente do ensinar em casa, no meio de uma pandemia, que só cresce, etc. Porque tudo isso faz a gente perder a linha, né? Camila maravilhosa aqui, ó. Fundamental lembrar que a formação da criança é social. Agora, na pandemia, o trabalho que já se centralizava na mãe se acentuou mais ainda. Temos que dar conta de cumprir o papel de diversos profissionais. E assim, eu não sei, eu imagino que em muitos casos isso se repetiu, mas a realidade é que assim, o Teixeira é um cara massa, um pai super participativo, mas as crianças me querem, sabe? Então, assim, teve dia que eu falei, não, hoje quem vai entrar na aula com você, Chico, é o papai. Aí chora, grita porque quer a mãe. Mas o Raoni tava mamando, então eu tinha que ficar com o Raoni, sabe? Então, tem isso mesmo que a Camila falou. As crianças ficaram muito mais apegadas à mãe, porque é uma das coisas dos comportamentos dessas mudanças grandes que a criança pode ter, é o apego excessivo. Então, estão os dois muito apegados em mim, muito apegados em mim. E aí eu estouro mais fácil também, porque eu não consigo dar conta da Camila. E aí eu tenho que dar conta dos dois, eu tenho que dar conta da escola. E aí, às vezes, eu me pego reclamando do professor mentalmente. Eu falo, cara, não é culpa desse professor. E aí é um exercício meu. Tanto que aqui a gente aliviou, sabe? Semana passada e essa até agora a gente meio desapegou das aulas. A gente tá passando por umas mudanças aqui que eu falei, ó,
Eles estão mandando as tarefas, a gente vai organizar e vai tentar botar as tarefas em dia, sem cobrança. Porque o Chico já virou para mim e falou que não quer mais ter aula. Porque para ele perdeu a graça, a aula à distância. Virou A só primeira aula ele estresse. estava super feliz. A primeira aula ele estava super feliz. O Teixeira falou: Nossa, Camila, ele estava tão feliz, todo orgulhoso, respondendo tudo, não sei o quê. Depois, é uma briga para fazer ele botar o uniforme, para fazer ele querer ir assistir a aula, sabe? Virou uma coisa muito estressante. Virou uma tarefa árdua, né? Não é mais o ir para a escola. Na verdade, isso para as crianças, para vocês e para a gente. O que sobrou da escola foi o pior de tudo. Porque a gente fica boa parte do tempo preenchendo burocracia. Ah, nossa, mas esse cara ele não está acompanhando. Mas ele estava no Meet, deixa eu ver a lista. Ele estava na. Ele mandou a tarefa, deixa eu ver mais uma lista, então eu vou conferir lá. A maior parte do tempo é preenchendo o relatório, vendo quem foi, quem não foi, ou burocracias gerais, do que aquele momento que é o melhor assim do professor, que é estar ali na sala de aula. E é a mesma coisa para os alunos, né? Tipo, ali aquele momento é o momento que a gente gosta, porque a gente está fazendo o que escolheu fazer. Só que sobrou todo o resto. Sobrou a correção de prova, sobrou o que é chato demais, sobrou... Meu Deus, vocês estão aplicando prova? aplicando prova. Eu não cheguei nessa fase, né? Faz de conta que funciona, né? Tem esse elemento também. E a gente faz prova à distância, gente. Com internet, com livro, com o pai e a mãe do lado. Então, isso gera um outro problema. Porque tem desde os alunos que não vão colar, não vão fazer tudo certinho, até os alunos que vão colar e claramente vão ver, tem Ctrl-C, Ctrl-V da internet e tal. E tem os alunos que vão colar com a ajuda dos pais. Então a gente tem uma diversidade assim, né, dentro do universo prova no EAD que... Como é que a gente vai administrar isso? Não sei, não tem uma resposta para isso. E eu acho que não vai administrar. E eu confesso que eu sou uma pessoa que sempre desconfiou muito da prova, assim, sabe? Tipo, o que a prova diz sobre você, assim? Porque, assim, eu acho que ela tem uma importância, mas é que normalmente eu sinto que a importância que dão para uma prova é muito maior do que ela deveria ter, sabe? Tipo... Com certeza. O peso que a nota faz e na autoestima de um aluno, de tudo, assim, eu acho que o colar vem até daí, sabe? Tipo, da vergonha de você tirar uma nota baixa, de um negócio assim. Então, vem aquela... Não, é muito... fazer prova à distância, é um cenário maravilhoso. E assim, a prova, ela, beleza, pode ter um elemento importante sim, mas não numa quantidade exagerada e não num EAD, num caos de pandemia, onde os problemas familiares eles já são gigantescos. Não tem pandemia, famílias com problema financeiro, possivelmente com parentes doentes. Não estou nem falando de casos de violência doméstica, que aumentou em 20%. Então, só assim, um monte de treta sendo alimentada em casa, mais a treta que virou a escola, né, com prova. Então, assim, dá pra gente fazer... É uma avaliação do aluno, aquela prova mais do que nunca? É bem questionável. Assim, não dá pra gente falar, pô, ele tirou 8, mediu. Além dos problemas que a prova já tinha antes, né, que nem você falou, ela no fim das contas acaba virando a profecia autoproclamada do aluno que, esse aqui não vai bem, esse aqui vai bem. E ela já tem esse problema antes, agora então, o que ela está de fato avaliando? Acho que é um problema que a gente tem e que não vamos resolver. Que a gente não sabe fazer de outro jeito. Eu acho até importante essas videochamadas para os alunos, né, para as crianças verem os amigos, assim, mas eu fico pensando assim, 40 minutos é muito, sabe? Tinha que ser uma videochamada, tipo, sei lá, 20 minutos, se pá. Se nem para cantar parabéns, na festa de aniversário do Tio Mo lá, o Chico ficou 5 minutos na frente do computador. Era pra estar ali brincando, vendo toda a família. Nem isso prendeu a atenção dele, imagina, sabe? Tipo... É muita treta, né? Eu tô mais em paz com o meu coração, mas eu já fiquei muito agoniada com essa... E olha que deve fazer um mês que ele tá tendo aula só, e eu já entrei em várias crises. Mas eu acho que é um exercício também para vocês e pra gente de ficar em paz, assim, de saber que, cara, a gente vai fazer o melhor dentro deste cenário, que nunca vai ser uma coisa... O melhor dentro do cenário não é uma coisa boa, e tudo bem não ser. E esse acho que é o maior exercício que a gente tem que fazer,
para garantir que a gente tenha sanidade para esse processo acabar, porque esse processo ele depende de sanidade, e é importante que a gente tenha sanidade quando ele acabar também, por mais diferentes que as coisas estejam sendo feitas quando tudo isso acabar. Mas a gente precisa fazer o melhor dentro do que o cenário oferece. Se o melhor dentro do que o cenário oferece agora o meu filho não vai fazer essa lição, então ele não vai fazer essa lição. Porque se for para ser mais um elemento de estresse na vida dele, mais um elemento que ele não gostava, ele pegava raiva da escola, não é para fazer. Porque senão o que vai acontecer? Mais uma birra, mais um problema, mais uma coisa para você administrar, com depois tendo que fazer coisa do trabalho e tal. Isso é educativo? Não é. Não é. Na verdade, é meu mantra na maternidade, né? Tipo, ó, tá tudo bem, não tá tudo bem. E eu tô fazendo o meu melhor possível com o que eu tenho, assim, sabe? Tipo, é que sempre que vem uma mudança muito grande como essa, rola um peso, né? Tipo, o Chico sempre gostou muito da escola, então ele sentiu muito falta de ir pra escola, de ver os amigos, de ver a atividade. Então vem aquela expectativa. A primeira aula ele acolheu super bem, ficou super animado. Então, só que foi muito rápido que decaiu o interesse. Só que é isso, criança, do mesmo jeito que se interessa rápido, criança perde o interesse rápido, assim, né? Sim. Mas eu ainda tenho sorte que a escola dele só tem aula 3 vezes na semana, né? Porque tem amiga minha que tá tendo aula todo dia. E eu tenho sorte que é só o Chico também. Porque eu não ia dar conta dos dois, não. Não, e esse vem aquele primeiro problema que eu falei lá, né? Da questão das pessoas quererem transferir o que era no presencial pro EAD. Não tem condição de você deixar uma criança, se fosse para transferir na íntegra, e essa cobrança existe. Essa cobrança existe muitas vezes de pais ou de outros professores e tal, de transferir na íntegra, então deixa o moleque 6 horas na frente do computador. Tem alunos, e aí eu não estou falando da faixa etária do Chico, mas tem aluno que fica aí das 8 da manhã às 4 da tarde na frente do computador, assistindo aula, fazendo Meet. É inviável isso, não faz bem. Assim, não é possível que a gente pedagogicamente ache que isso vai ser positivo para o aluno. Porque, mas ele estaria no computador de qualquer jeito. Mas se ele tivesse no computador de qualquer jeito, ele estaria fazendo outra coisa. E tudo bem se ele estivesse fazendo outra coisa. Se ele estivesse vendo uma rede social, porque outra coisa seria um momento de lazer. Outra coisa que faria parte da rotina dele, além de ficar estudando na frente de uma tela. Porque na escola eles não ficam esse tempo inteiro estudando ou aprendendo alguma coisa. De pegar uma aula de 50 minutos, quanto tempo eu falo com os alunos... Se eu fizer uma média ali, não passa de 20, 25 minutos, porque até entrar na sala, porque eles estão conversando, eles estão falando, estão socializando, estão aprendendo outras coisas que a gente não vai medir. E aí a gente entra numa outra questão, né? Que é o tempo de exposição à tela, né? Que não deve ser tanto. E assim, durante a pandemia, as crianças começaram a acessar mais telas, né? Aqui em casa a gente teve picos, no começo eu tava mais de boa com a pandemia. Depois a gente deu uma surtada aqui em casa, os meninos passavam quase o dia inteiro na frente da TV. Aí a gente começou a regrar de novo, sabe? Porque não é saudável criança na frente da tela. Não é saudável. E para todo mundo dar conta, já aumentou o acesso. Eu vi muita mãe falando que a gente estava policiando, mas para eu conseguir fazer tal coisa, a gente liberou o Netflix. E aí você ainda coloca uma criança, sei lá quanto tempo, na frente da tela, uma coisa que nem vai aproveitar, sabe? Eu fico pensando assim, que essas crianças, eu brinco com o Teixeira falando que a gente vai fazer a vaquinha da terapia dos meninos. Entendeu? Tipo, vai ter que pagar a terapia porque não tem como. A família inteira vai ter que fazer terapia. Todo mundo. Mesmo quem fala que não vai precisar, se não estava precisando depois da pandemia ou durante. Mas eu acho que nisso daí é importante da escola se repensar, porque será que todas as atividades precisam ser feitas na frente da tela? Será que não existe uma metodologia que a gente possa pensar, por exemplo, no segundo semestre, que seja o aluno fazer a leitura de um livro e depois levar essa discussão para um dos meets na semana que ele vai ter, dos encontros ali que ele vai ter. Então, ou sei lá, que seja fazer uma atividade de perguntar algumas coisas para os pais, coisa que dê para encaixar na rotina dentro das possibilidades, mas basicamente não ser toda aula uma aula de encontro com o computador no fim das contas, né? Isso exigiria que a gente repensasse totalmente o EAD. O que é necessário,
O que é necessário no fim das contas, porque o EAD, ele não, teoricamente, se a gente for fazer as coisas direito, o ideal, a princípio, né, pelos dados que a gente tem, é que a gente não volte em agosto. Porque a situação no Brasil está muito horrível, tá, assim, lamentável. Então, eu acho difícil ter condição da gente voltar em agosto. Então, o ideal é que a gente estivesse pensando como fazer isso, né? Como deixar o EAD um pouco mais suportável e um pouco mais pedagógico também, né? Mas E acho que a mais galera humano, tá né? levando, né? Ninguém tá querendo pensar muito. Vamos indo. Pelo menos eu vejo isso. Sempre tem sempre, não, se chegar até lá e não tiver rolado, a gente vê tal coisa. Pelo menos na escola do Chico é assim que tem chegado os informes. Tá a previsão de. O Chico tá com previsão de começar em julho a aula. Só eu e Teixeira a gente já decidiu que a gente não manda. Não, a gente não vai mandar. É fato. Como No isso vai ser presencial, começar em julho? É. Nossa, Aí, não assim, só chance. que o colégio dele faz assim, coloca a data. E aí, quando chega perto, aí ele Posterga. manda um novo informe. Porque já era para ter começado presencial, só que aí realmente não começou. Só que cada vez que chega uma data de começar o presencial, já me dá um ataque cardíaco, né? Mas eu e Teixeira, a gente já definiu muito certo, assim. Ele não vai. Não Uhum. sei como se resolveria isso, mas eu não mando meu filho. Eu Entendeu? acho que você tá Tipo, correto. hum. Tá correto. A gente é um cenário muito caótico pra gente pensar que a prioridade é ir até a escola. Não é. Acho que a prioridade agora é ter saúde, né? Todas as possíveis saúdes que a gente tem pra ter. O importante é eu tô E, ensinando ele bater panela, entendeu? Gritar fora Bolsonaro, lavar a é, mão. esse processo pedagógico é o mais importante nesse momento. Porque é o passo que a gente tem que dar para ter chance de garantir nossa saúde, né? Por sinal, tem sido um dos É, momentos mais é divertidos dele foram quando rolaram os panelaços e a gente deixou ele sentar a mão numa panela, que ele até afundou a panela. excelente. Tá É. certo. É isso mesmo. Marco, a nossa live tá acabando. Queria agradecer muito, foi massa. Eu Não, eu acho que que agradeço. dava para Valeu. falar muita coisa ainda, assim, tipo, a gente ficou Sim. pensando se o fato de ser faixa etária, né, o Chico e a turma que você dá aula ia ser um problema, mas eu acho que não, acho que foi uma troca bem massa, né, teve o pessoal trocando também, trazendo as experiências aqui, então queria agradecer Pô, eu que agradeço. e é isso. Pessoal, sigam a Lociência, tá? Eu Isso aí. infelizmente ainda não consumo podcast, eu não consegui me dar bem com podcasts, Olha. mas eu indico. Tá ótimo. Mas a gente tá no YouTube agora também. Então agora pode ver uns Ah, vídeos se não curtiu o podcast. então, não, eu não consigo, eu tento, gente, mas são muito longos. Eu já escutei É. uns episódios de vocês, eu escuto em pedaços. Teve um, eu não lembro qual, que eu escutei em 4, 5 pedaços. Mas Não, eu faço isso também, eu parcelo, é muito tempo. A não ser que eu tenha um ônibus para pegar que vai demorar muito para chegar, senão não dá. é. E, pessoal, lembrem, fiquem em casa. Se saírem, usem máscaras, lavem as mãos e o clássico, né? Não escutem o presidente. Se você quiser É falar mais isso aí. alguma coisa, Marco, fique à Acho que vontade. é isso. Tá ótimo. Queria agradecer, acho que foi isso mesmo e que a gente consiga conversar outras vezes aí, acho que vai ser legal também. E vamos torcer para Bora. isso acabar logo, né? Vamos torcer. E, gente, a live vai ficar salva se vocês quiserem ver depois ou compartilhar, vai estar salva no IGTV, aqui da Devaneios. Derrubem o capitalismo. Tô aprendendo com você, Ká, minha inspiração. Muito bom, perfeito. É isso, gente. Fechou. Brigadão. Boa noite, gente. Valeu, Marco, de verdade. Boa Foi ótimo. noite. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.